Isso daqui é uma tabela, né, que o treinador, né, foi percebendo, né, ao longo do tempo, ó, marcando aqui o tempo em segundos, e foi marcando a posição em que esse atleta se encontrava, tá ok? Então ele foi marcando aqui o seu tempo e aonde ele se encontrava, tá? Então é muito importante vocês saberem isso. Quando a gente fala de espaço, de posição, é o ponto onde ele se encontra. Ele estava no ponto -15, depois foi para o -10, -5. Então, ele foi daqui para cá, entendeu? Então, isso daí é a posição onde ele se encontra, tá bom? Depois é que a gente vai saber como, quanto foi o seu deslocamento, né? Aí já é outra história. Nesse primeiro momento é a posição onde ele se encontra, tá bom? Então nós temos aí, a gente sabe que é uma velocidade constante. Por que a gente sabe que é uma velocidade constante? Porque no intervalo de tempo, pessoal, ó, de 0 a 1, de 0 a 2, vocês conseguiram perceber alguma, vamos dizer assim, alguma semelhança no que está acontecendo aqui embaixo? Vocês conseguem visualizar isso? Como assim, professor? Ó, de um segundo para outro, varia quanto a posição dele? Vocês conseguem visualizar isso? Variou quanto a posição? Percebe? De 15 para 10. Menos 5. 0. 5. Está variando de quanto? 5 em 5. Não é isso? 5 em 5 metros. Por isso que a gente consegue identificar que essa velocidade é constante nesses 6 segundos. Né? Não se alterou. Por quê? Ele consegue fazer a cada segundo 5 metros. Tudo bem? Tá dando para entender esse negócio? Então é isso. Vamos lá, o que ele está pedindo? Na questão no item A, né? Temos vários itens aí. No item A, o que ele está pedindo? Construa o gráfico da função o gráfico da posição em função do tempo. Tá? Professor, como é que eu vou montar esse gráfico? Gente, é tranquilo demais. Vocês não já têm como é que é o nome? A tabela? A tabela não está aí? O tempo, tal, tudo bonitinho. Então, é possível a gente montar esse gráfico da posição em função do tempo. Tá certo? Como é que eu vou fazer? Se eu quero dar a posição, que é a posição aqui, ó, onde ele se encontra. Então, se eu quero a posição, a minha linha vertical vai representar isso, tá? A minha posição. Ok? Então, eu vou identificar aqui como S, tá? Esse vai ser o nosso gráfico da posição. E a linha horizontal vai ser o quê? O tempo. Ok? O tempo em segundos. Então, o que significa, professor? Significa que no eixo aqui, horizontal, vai ter só os valores do tempo. E no eixo vertical, o valor da posição, tá? Do local onde ele se encontra. Então, aqui no meio, aqui é o 0, que é a origem, né? A gente que já está no primeiro ano está estudamos isso, não foi? Formação do gráfico. Então, vamos lá. Aí vamos distribuir os valores. Se esse aqui é o gráfico da posição, então eu vou colocar os valores da posição nele. A gente sabe que os valores negativos é abaixo de 0, e os valores positivos é acima de 0. Tudo bem até aí, né? Qualquer dúvida vocês falam. Então aqui eu tenho -5, -10 e o -15. E acima eu tenho, aqui no meio 0, né? Aí eu tenho em cima o 5, o 10 e o 15. Tá? Vocês percebem que quando eu monto o gráfico, eu vou botar os números que me convêm, os números que a gente vai precisar utilizar. Mas só que a gente sabe que entre esse espaço há outros números, né? De 5 até 10 tem o 6, 7, 8 e assim por diante. Infinitos números.
Então, beleza. E no eixo tempo, nós temos o tempo 0, aí tem, né? Aí tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Pronto? Coloquei aí. Agora, tá, professor, beleza. E agora, como é que eu vou montar esse danado do gráfico? Né? Então, vamos lá. Olha só. O que ele diz aqui? Quando o tempo é 0, a minha posição é menos 15. Então, vamos lá. O tempo 0 é aonde? Né? Aqui, ó. Então, quando o tempo é 0, a posição dele é aonde? No menos 15. Então, já tem um pontinho bem aqui, ó. É daqui que ele parte, tá? Olha que legal. Ele vai partir daqui, ok? Continuando. Depois, quando o tempo é 1, a posição é menos 10. Cadê o tempo 1? Está aqui. Onde é que está o menos 10? Aqui, ó. Então, a gente já sabe que onde é que vai ser a posição do menos... Ó, ele vai estar aqui. Ou seja, daqui, ele já veio para cá, ó. Do menos 15 foi para o menos 10. Viu? A gente vai acompanhando aqui para vocês entendam melhor esse trajeto. Estou botando os pontos só para vocês entenderem. O 2, quando ele está no tempo 2, ele está onde? No menos 5. Então, do 2, olha, ele vai para o menos 5. Olha o outro ponto aqui. Então, ele já saiu daqui, ó, e veio para cá. Você percebe que ele vai se movimentando, não é isso? Quando o tempo é 3, a posição é 0. Olha só, o tempo 3, a posição, o 0. Então, onde é que vai ser o outro ponto? Aqui no 3, ó. Que interessante. Olha só, e ele continua andando. Lembrando que o atleta está fazendo a corrida, né? E no ponto 4, professor, no 4 segundo, ele está em qual posição? No 5. Qual é o 5? Está aqui o 5. Ó. O 5 da posição. Olha só onde é que ele vai passar. Bem por aqui. Gente, isso aqui é uma linha reta, tá? Eu estou fazendo assim porque eu estou fazendo aos poucos. Pode ser que, né, que dê uma desequilibrada. E quando o tempo é 5, aliás, e quando o tempo é 4, já fiz, né? Quanto tempo é 5? Vai ser o quê? 10. Olha só que legal. Ok? Olha só que legal. E quando o tempo é 6, ele está na posição 15. Ok? Deu para entender? Aí a posição do gráfico. Isso aqui é uma reta, tá, pessoal? Para ser uma reta. Tá, ficou assim meio tortinho. Mas é isso que eu quero mostrar para vocês. A representação do gráfico é essa. Tá? Do gráfico que a gente gostaria de fazer. É essa. Então você percebe, ó, ele sai dessa posição e vai e chega a essa. Então ele andou isso tudo, né? Ele andou no nosso gráfico, a gente consegue ver o deslocamento dele perfeitamente. Tá bom? Deu para entender alguma pergunta aqui, pessoal? Fiquem à vontade. Vocês fizeram essa? Montou direitinho? Qualquer dúvida, pergunta, tá bom? O que vocês não entenderem, me pergunte. Se eu souber, eu vou ajudar. No item B, o que ele quer? Construa o gráfico da velocidade, escalar em função do tempo. Pronto, agora é da velocidade em função do tempo. Tá certo? Prontinho. Para isso, pessoal, eu preciso saber quanto que é a velocidade. Tá? Quanto que é a velocidade? Ok? Como é que eu faço para calcular a velocidade dele? A velocidade disso daqui, vocês lembram a fórmula assim? Mas a gente já viu, né? Eu já ditei a pedra para vocês no início. O que é que acontece entre um e outro? Não foi? Não foi assim? Então tem alguma coisa a ver com isso. Fiquem ligados.
Então, para eu descobrir, se eu quero saber o gráfico da velocidade, primeiro eu preciso saber qual é a velocidade, tá bom? Então, eu já percebi aqui, não sei se vocês já perceberam. Como é que eu faço para o que é a velocidade? Né? A velocidade vai ser o quê? A variação, né? A variação da posição, certo? Delta S, sobre a variação do tempo, tá? Como assim a variação da posição, professor? Ah, você vai pegar a posição final menos a posição inicial. Tudo bem? Essa não é a inicial? Essa é a final. Então, a final menos a inicial. E o tempo, do mesmo jeito. O tempo final menos o tempo inicial. Tudo bem? Então, vamos lá? Vai ser igual. Variação da posição. Posição final é 15 menos a posição inicial, menos 15. Não esqueça do sinalzinho. Dividido a variação do tempo. Tempo final 6, menos o inicial 0. Ok? Então, a velocidade é igual a quanto? Menos com menos? Exatamente. Mais 15 mais 15, 30. 6 menos 0 é 6. 30 dividido por 6, 5. Então, a velocidade é 5 metros por segundo. Essa é a velocidade disso. Mas isso, professor, precisava fazer isso, mas a gente já tinha conversado. Você percebe que a cada segundo anda 5 metros. Então, a velocidade era essa, 5 metros por segundo. Tudo bem? Por que nós estamos fazendo isso? Porque agora eu vou fazer um gráfico da função da velocidade em função do tempo. E é diferente dessa, professor? Claro. Você percebe que a posição dela é diferente. E a velocidade aqui é o quê? Uma velocidade constante. Ela vai sair desses 5? Não. Vai ser sempre 5, em qualquer ponto que você esteja. Se você pegar a relação entre esse e esse, vai ser o mesmo 5. Entre esse e esse, a resposta sempre vai ser 5. Ou seja, a velocidade é constante. Tá bom? Então, vamos lá para o gráfico. Eu posso apagar aqui, pessoal? Vocês já fizeram? Beleza. Então, vamos lá. Vou fazer agora o gráfico do item B. Tá bom? Eu vou... tem que apagar tudo mesmo. Não dá para aproveitar nada. Maria Clara disse que a tela ficou preta. Faz tempo, Maria Clara? Ou foi agora? Mas alguém, pessoal, tá com a tela preta aí? Não, professor, tá normal. Vai, agora eu não sei o que foi que houve, não, Clara. Sai e entra de novo para ver, né? Pronto. Então, item B. O B já está ali, eu vou fazer só o gráfico agora. Então, eu quero fazer o gráfico, tá? Da velocidade em função do tempo, tá? Então, a velocidade aqui, ó, em metros por segundo, e o tempo em segundo. Tudo bem? Então, você percebe. O que é do tempo? Aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza? E o da velocidade, professor? O da velocidade é 5 metros. Então, vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vou contar os 5 aqui. Ok? Então, o que significa agora? Vamos... se a velocidade é constante, o que significa? A velocidade não vai mudar. Tá bom? Não vai mudar se a velocidade é constante. Então, se não vai mudar, se nos ponto zero a velocidade já era 5 metros por segundo, então ela partiu daqui, né? Ó, velocidade aqui. No 1 também vai ser 5. No 2 também vai ser 5. No 6 também vai ser 5. Vai ser uma linha reta, ó, sem alteração, sem estar reta. Sem alteração.
Tá? É isso que significa o nosso gráfico. Significa que, em qualquer que seja o tempo, a velocidade vai ser a mesma. Vocês conseguem me entender? Olha só. No tempo 1 segundo, no tempo 3 segundo, no tempo 4, no tempo 5. Vai ser a mesma velocidade, porque a velocidade é constante. Então, o gráfico que representa isso é esse. É isso aqui. Tá bom? Tranquilo? Alguma pergunta? Vamos lá, então. Próximo. No item C, tá perguntando o quê? Vamos lá. Eu vou apagar aqui, tá? Vou apagar aqui o item B, esse lado. O item C. O item C diz o quê? Deixa eu ver aqui. Descreva a equação que representa a posição em função do tempo. Ah, muito bom. Ele quer justamente qual é a fração que indica isso? A posição em função do tempo. Tá certo? Que é aquela formulazinha lá que eu expliquei para vocês. Formulazinha do sorvete. Vocês lembram? Pois bem. Então vamos lá para aqui para as informações. Qual é a formulazinha do sorvete, professor, que eu não lembro? Então vou relembrar aqui, ó. Essa fórmula aqui, ó. Posição é igual a posição inicial, né? No livro de vocês tem SI, mas às vezes alguns livros colocam SO, né? S0, que é a posição inicial. Mas não importa, tá bom? Mais a velocidade vezes o tempo. Essa é a fórmula, tá bom? Então, ele quer que a gente indique isso. Descreva a equação que representa a posição, que é S, em função de quê? Do tempo, que é T. Tá? Então, vamos lá. A posição vai ser igual. Quem é a minha posição inicial? Tá aqui, ó. Menos 15. Tá bom? Menos 15. Mais. Quem é a minha velocidade? 5, né? A gente descobriu agora há pouco, não foi? 5. Vezes o tempo. Então, olha só, essa é a minha equação da posição em função do tempo. O que isso significa, professor? Que eu nunca entendi em função do tempo. É porque eu vou precisar, para eu saber descobrir a posição em que estou, eu vou precisar, depende do tempo que passar. No caso do atleta, nessa questão. Vamos lá, visualizem, tentem imaginar comigo, né? Isso aqui passou 6 segundos. Aí o Luiz André quer saber agora, e se tivesse passado 20 segundos, professor? Qual a posição que ele estaria? Você entendeu? Então, eu poderia utilizar essa fórmula para descobrir a posição dele. Então, faço esse cálculo, menos 15 mais 5 vezes o tempo que eu pedi, que o Luiz André pediu, 20 segundos. 5 vezes 20. Fazer esse cálculo, a gente encontraria a posição dele. Está dando para entender? Então, essa é a nossa função da posição em relação, né, em função do tempo. Seja o tempo que ele for, a gente vai conseguir localizar ele, entendeu? Identificar a posição, já que a velocidade é constante. Então, a gente já sabe que não vai mudar a velocidade. Por isso que está aqui, ó, 5. Tudo bem? Então, a C era só isso? É, só isso. Só essa formulazinha para colocar. Tudo bem? Podemos passar para a próxima? Gente, vocês estão caladinhos, mas se tiver alguma dúvida, por favor, perguntem, tá? Eu vou fazer o possível para tirar as dúvidas de vocês. D. Cadê você? D, está aqui. Determine o instante em que o atleta passa pela origem do referencial e o tipo de movimento que ele descreve, se é progressivo ou retrógrado.
Tá certo? Gente, esse daqui é só a interpretação da tabela. Tá bom? Prestem atenção, né? Olha só. Ele quer saber o instante em que ele passa pela a origem. O que é a origem, professor? É o ponto zero. Tá? Aqui, ó. O ponto zero da minha posição. Essa é a origem. Então, qual foi o instante em que ele passou aqui? Professor, o que é instante? Instante é o tempo. Tá? Qual o tempo que ele passou? Tudo bem? Então, nós temos aqui. Tá? E o instante em que ele passou na origem foi no 3 segundos. Tudo bem? Então, 3 segundos é a nossa primeira resposta. Vocês entenderam, né? A origem aqui é o zero. Ó. No instante em que ele passou lá foi quanto? No instante 3 segundos, tá bom? A outra pergunta. E qual foi o movimento, o tipo de movimento que ele descreve? É progressivo ou retrógrado? Progressivo, né? Ou retrógrado. Qual a diferença, professor? Olha só, eu estava no menos 15 e vim parar no zero. Desculpa. Isso daqui, ele estava no sentido... me falhou agora deu um branco aqui na palavrinha. Ele não está no sentido... Aliás, está na direção... Está na direção correta ou ele está indo de contra a origem? Ele está em direção à origem, ó. Então, ele vai fazer um movimento o quê? Progressivo. Ele está indo para frente, no sentido da orientação. Pronto, lembrei. Na orientação da trajetória. Então, a orientação da trajetória é essa, tá? Por quê? Porque o certo é do zero para lá, tá bom? Então, ele está no sentido da trajetória. Por isso que o movimento vai ser progressivo, tá certo? Então, o movimento progressivo. Se ele tivesse vindo contrário, aí era retrógrado. Se ele tivesse vindo, por exemplo, do 5 para o menos 10, era o retrógrado, porque ele estava indo contra o sentido, a orientação e sentido da trajetória, tá certo? Então, se o sentido da trajetória é essa, não é verdade? Aqui, ó, do início para lá, então ele está no sentido progressivo. Quando ele voltar, porque tudo que vai volta, né? Aí o sentido, aí o movimento é outro. O movimento é retrógrado, tá bom? Só para que vocês entendam direitinho. Então, a D, movimento progressivo. E no item E, responda. É possível dizer que a reta obtida no gráfico do item A representa a trajetória do móvel? Justifique. Vocês lembram o gráfico do item A que nós fizemos? O gráfico do item A ficou mais ou menos assim, não foi? Ó? Aí ele quer estar perguntando a você, né? Perguntando a nós se aquela reta obtida do gráfico, do item, ela representa a trajetória do móvel. Será que ele fez aquela trajetória em linha reta? O que vocês acham? Me diga. Qual a opinião de vocês? Ninguém? Não, né? Beleza. Então, olha só. Aquilo lá, claro que não, né, gente? Claro que não. E não vai... não é a trajetória que o cara fez, aquela, né? Não é aquele segmento, esse segmentozinho aqui. Não, né? A forma do gráfico, ele está apresentando apenas uma dependência entre a posição e o tempo. A dependência dessas grandezas, né? Da posição e do tempo.
Só isso, tá? Que uma depende da outra. O tempo depende da posição, a posição vai depender do tempo em que ele se locomover, tá bom? Só isso. Não, isso não significa que o nosso atleta estava subindo um morro, por exemplo. Não, né? Não tem nada a ver. É só para indicar a relação que uma tem com a outra. Tudo bem? Deu para entender? Da mesma forma aqui, ó. Isso daqui, a velocidade. Significa o que significa aqui nesse gráfico? Significa somente que a velocidade está sendo a mesma em todo o tempo, ó. Não mudou. É sempre 5, ó. 5, 5, 5, 5. Entendeu? Só mudou o quê? Só mudou o tempo. Né? Claro, o relógio não para, né? O tempo vai mudando. Então, uma depende da outra. Tá bom? Deu para entender essa primeira questão? Tudo bem? Podemos continuar? Eu gosto quando vocês perguntam, tiram dúvida, mas a galera está bem tranquila hoje, né? Então, vamos lá. Vamos para a questão 10, então. Tudo bem? Questão 10 é mais um gráfico aí para a gente interpretar. Muito bacana essa do gráfico. Vamos lá. O que é que diz aí na questão 10? O gráfico representa a posição em função do tempo dos móveis A e B, deslocando-se numa trajetória retilínea. Qual dos móveis tem maior velocidade? Pronto. Agora vamos descobrir se vocês entenderam a interpretar os gráficos. Vamos ver. Quem conseguiu fazer essa questão? Vamos lá. Conseguiu interpretar a questão direitinho? Eu vou fazer o gráfico aqui para nós. Então, a questão 10. Vamos lá, montar o gráfico. Deixa eu ver aqui, está aí no livro de vocês. Pronto. Temos aqui. Então, nós aqui no eixo horizontal, nós temos o tempo, que é dado em segundo, certo? E no eixo horizontal, vertical, perdão, nós temos a posição, que é dada em metros. Tudo bem? Aliás, é em quilômetros, né? Desculpa, estou voando. Então, a posição é dada em quilômetros e o tempo é dado em horas, tá? Então, mudamos aí as medidas. Aí nós temos o seguinte, aqui é a origem, todo mundo sabe, beleza. E nós temos aqui o ponto 1, que é 1 hora, tá bom? E nós temos aqui 10 e 20. Tudo bem? Então, o que acontece? Olha só. Vamos lá para a nossa orientação. Tá? Nós temos que, quando o carro, o móvel A, aliás, o móvel A, sai do ponto, dessa posição aqui, do 10 quilômetros, ela vai até aqui, ok? Ela vai até aqui. E, olha só, a relação entre elas, olha só como é interessante. De 10 até o 20, a posição 20, ele gastou quanto tempo? 1 hora. Isso o móvel A. O móvel B, ele saiu do ponto zero, certo? E foi até aqui. Nesse determinado ponto, olha só, como é que é interessante a gente visualizar. Esse é o móvel B, tá? Do 0 até o ponto 10 quilômetros, ele também gastou 1 hora, tá? Isso é o móvel A e o móvel B. Aí ele quer perguntar qual dos dois móveis tem maior velocidade. Tá ok? Qual deles tem maior velocidade? Professor, e aí como é que eu vou saber? Se você não conseguir interpretar olhando no gráfico,
Aí a gente vai ter que fazer o cálculo da velocidade. Alguém consegue visualizar aqui no gráfico, olhando, qual é dos carros que tem uma velocidade maior? Vocês conseguem? Pode falar, quem levantou a mão? Fiquem à vontade. Ninguém? Então tá, vou continuar. Olha só, depois é que a gente volta aqui para o gráfico, tá? Para vocês visualizarem direitinho se teve a diferença de velocidade aqui entre os dois, tá bom? Então, como é que faz para calcular a velocidade? A gente já sabe. A gente já trabalhou com isso bastante. A velocidade é o quê? É a variação da posição sobre a variação do tempo. Não é isso? A gente já sabe. Então, eu vou fazer aqui primeiro a velocidade do B. Tá? V de B. Do automóvel, do móvel B. Tá certo? Então, V de B vai ser igual. Qual foi a variação da posição? Ele saiu do ponto 0 e foi para o ponto 10. Não é? Ó, tá a ligaçãozinha aqui, ó. Ele saiu daqui, ó, daqui o ponto dele, e foi para cá. Tá ligado com o 10. Então, posição final menos a inicial. 10 menos 0 é igual a 10. Dividido pelo tempo. Qual foi o tempo? Tempo inicial, tempo final. Foi onde ele chegou. 1, certo? 1 menos 0 dá 1. Só para que vocês vejam. 10 dividido por 1 dá 10. Então, meus queridos, vou apagar aqui, acho que vocês devem entender, né? Só para economizar aqui o espaço. Então, dá 10 quilômetros por hora. Isso do carro B. O que vai acontecer com o móvel A? Da mesma forma. Qual é a posição inicial? Olha, ele estava aqui, ó. O carro A já vem daqui, da posição 10. E vai para onde? Vem para cá, na posição 20. Tá? Então, a inicial menos variação da posição é igual a final menos a inicial. Dividido, mesmo jeito, o tempo, 1 menos 0. 20 menos 10, pessoal. 10. Dividido por 1, que dá 10. Olha só, teve alguma alteração na velocidade entre os dois carros? Não, né? Foi 10 no carro A e 10 no carro B. 10 km por hora. Tá? Precisava fazer esse cálculo, professor? Você poderia ter percebido aqui, olhando apenas para o gráfico. Tá bom? O gráfico te dá essa alternativa. Isso que é interessante. Eu gostaria de saber se vocês conseguem visualizar isso só olhando para o gráfico. Olha só, o carro B. Poxa, o carro B saiu daqui e foi para cá. Do 0 para o 10 quilômetros. Isso em 1 hora. Então, qual foi o deslocamento dele? 10 quilômetros. Concorda comigo? Em 1 hora. Beleza. O outro carro saiu do ponto 10 e foi para o ponto 20. Também em 1 hora. Não é? De 10 para 20. Então, ele se deslocou quantos quilômetros? 10 quilômetros também. Em 1 hora também. Então, se a posição, se o deslocamento é igual para os dois e o tempo também, logo a velocidade vai ser a mesma. Consegue entender? Deu para captar a mensagem do item 10? Hein, pessoal? Tranquilo? Alguma pergunta? Não, professor, tá tudo tranquilo até agora. Pois bem. Beleza. Então, pessoal, respondemos. Eu sei que a gente tem mais questões para resolver, né? Nós estamos aqui, ainda tem a 11 e a 12, se eu não me engano. Então, eu acredito, hoje, como já estamos no nosso horário, né? Eu não quero fazer com que vocês
ficam mais do que o necessário.